Vamos falar sobre esse Santos que conseguiu protagonizar mais um vexame em sua história centenária. Santos sendo goleado para o Vasco em pleno Morumbis, lotado, abarrotado de torcedores santistas que fizeram uma bonita festa para apoiar os jogadores, para apoiar o Santos, quem sabe, né, virar a chave, pensar em posições melhores dentro da competição e não mais ficar olhando para a parte de baixo da zona de rebaixamento. Só que o Santos ultimamente é assim, quando a gente vem com esse discurso de não, agora o Santos vai virar a chave, agora esse jogo aqui, a rodada ajudou, tudo vai dar certo, só depende do Santos, vai e decepciona. Mas não é que o Santos decepcionou perdendo de 1-0 pro Vasco, 2-0, 2-1, um jogo disputado. Não, o Santos conseguiu tomar 5 gols no segundo tempo, tomou o primeiro gol na primeira etapa e não esboçou nenhuma reação. E aí, a reação da diretoria do Santos, pós 6-0, é demitir o treinador, com muito tempo de atraso. Há quanto tempo a gente não pede a saída de Kleber Xavier? Ah, Nájila, mas o Santos venceu o Juventude, o Santos venceu o Cruzeiro, o Santos teve um empate heróico, que eu não aguento quem fala isso, que o Santos teve um empate heróico contra o Sport. Já era para ter caído há muito tempo atrás. O problema é, a diretoria do Santos tem pessoas resultadistas. Marcelo Teixeira está muito mais preocupado com resultado do que desempenho. E quando você tem pessoas da diretoria preocupados apenas com resultado, é isso que eles entregam. É um treinador que não tem a menor capacidade de comandar o Santos e seguia comandando o Santos. O Santos esteve em negociações avançadas com o Sampaoli e encerrou essas negociações porque venceu o Cruzeiro. Ah, então venceu o Cruzeiro, não tem clima para mandar o Kleber Xavier embora. E aí agora toma uma goleada do Vasco, na zona de rebaixamento, o Vasco. E aí, não, agora realmente, né? Vamos mandar embora o Kleber Xavier, que sequer deu entrevista coletiva, porque foi uma demissão imediata. Não tô criticando a demissão, tinha que ter mandado embora, mas era uma demissão que era já para ter acontecido muito tempo, mesmo com a vitória. Antes da escalação, né, eu estava assistindo hoje o jogo lá no Morumbis, e aí a escalação do Santos estava passando no telão. Com os jogadores do Santos, a torcida estava com uma boa vontade. Até mesmo o Guilherme, que geralmente às vezes é vaiado, né, foi até aplaudido na hora da escalação e tal. Depois do jogo, no segundo tempo, o Guilherme foi xingado, foi vaiado. Mas antes do jogo, teve uma galera que aplaudiu e tal. E foi uma vaia generalizada pro Kleber Xavier que a vitória contra o Cruzeiro não amenizou o desejo da torcida de queda do treinador. E isso diz muito. E isso diz muito. Há quanto tempo a gente fala que quando chega nesse ponto, o trabalho já era, já deu, não tem mais o que fazer. Não tem por que ficar insistindo. E aí você olha um Santos hoje contra um Vasco que não tinha meio campo. Não pressionava o Vasco de forma organizada. Era uma bagunça. Eu volto a dar aquele exemplo. Parece que você joga pelada com seus amigos, você escolhe ali no dedo quem que vai para um lado, quem vai para o outro, e não tem ali alguma coisa organizada, é tudo ali na base da intuição. Os jogadores do Santos pareciam isso hoje. Não conseguia impedir que o Vasco tocasse a bola. O Vasco, quando chegou no segundo tempo, fazia gol. É porque o Vasco tirou o pé. Porque se o Vasco quisesse, era 7, era 8, era 9, era 10. Porque os jogadores do Santos derreteram no segundo tempo. E aí, no primeiro tempo, a gente tem que falar da arbitragem? Tem, mas eu não quero também usar a arbitragem como o Santos perdeu por conta da arbitragem. Não. Pode ter contribuído no primeiro gol do Vasco, pode ter contribuído. Para mim, a bola saiu. Eu tava na frente do lance ali, para mim saiu. E depois, quando eu pego o celular para ver o replay, saiu. Na minha avaliação, saiu. Erra também não ter expulsado o jogador do Vasco, mas mesmo assim, mesmo com esses dois erros da arbitragem, não justifica 6-0.
não justifica. Então, não vou utilizar erro de arbitragem hoje para justificar a derrota, para justificar esse placar. Eu até poderia falar de arbitragem aqui se tivesse sido 1-0, né? Mas também se o Santos tivesse demonstrado alguma coisa, que também não foi o caso no segundo tempo. O Santos não voltou para o segundo tempo. O Santos teve uma excelente oportunidade com o Guilherme de empatar, porque o Santos foi perdendo pro Vasco de 1-0 só. Então dava para empatar, dava para virar. Não era uma coisa perdida para a segunda etapa. A goleada aconteceu no segundo tempo. E aí o treinador volta para a segunda etapa sem substituição. A torcida já começa a xingar o Kleber, chama de burro, começa a gritar o nome do Sampaoli. Porque como que você volta precisando empatar, precisando virar o jogo sem nenhuma substituição? E aí você toma o segundo, você toma o terceiro, você toma o quarto, aí você acorda para a vida e tenta fazer substituição, quando já tinha a vaca deitado. Então, tudo isso aconteceu que a gente infelizmente já vem avisando. Que é um treinador que é limitado, não consegue organizar esse Santos. Não consegue. Um buraco no meio-campo, um latifúndio. Ele me avança Neymar e Tiquinho. E quem que faz ali o meio-campo do Santos? Não tinha ninguém. E aí, de forma desorganizada, quando o Santos tentava pressionar o Vasco, tomava a bola nas costas. Então, assim, uma bagunça, tá? Uma bagunça. Uma bagunça. Tem que comemorar que foi apenas 6-0. Porque se o Vasco quisesse, era 7, era 8, era 9, era 10. E a goleada aconteceu no segundo tempo. Porque também poderia ter sido pior se, né, tivesse desandado de vez na primeira etapa. E aí, falando sobre essa questão também da diretoria do Santos, né? Além de ser uma diretoria resultadista na questão do Kleber Xavier, vai cair na real que precisa contratar jogador quando? O Alexandre Matos deu entrevista falando que, né, o Santos vai ter mudanças e coisa e tal, deu a entender que vem contratações, mas agora, há quanto tempo a gente não fala que o Santos precisa se reforçar? Há quanto tempo a gente não fala que precisa de zagueiros, de centroavante? O William Arão chegou e não estreia. O que acontece com o William Arão? O que acontece com o William Arão? Então é um erro atrás do outro. Não é por acaso que aconteceu esse 6-0. Esse 6-0 vem sendo construído há muito tempo. Só que quando você não toma atitude, uma hora isso vem à tona. E veio da pior forma possível. Com o Morumbis lotado, cheio de famílias, cheio de crianças, empolgados para ver um Santos jogar bem, subir na tabela, e ganha de presente 6-0 nas costas. Então, vamos ver qual que vai ser a oportunidade que o Santos vai aproveitar, né, para contratar treinador. Será que vem o Tite? Será que vem o Tite? Porque a gente já começa a ouvir zum de possibilidade de Tite, de pessoas de dentro do Santos falando, tá? Pessoas de dentro do Santos falando de possibilidade de Tite. E assim, o Santos manda embora o Kleber, mas a comissão técnica permanece. Então será que o terreno já está preparado para o Tite? Vamos ver se o Tite aceita, se o Tite vem. E se não for o Tite? Será que o Sampaoli vai aceitar pegar esse time? Depois de um 6-0, vocês imagina as exigências de Sampaoli. Se o Santos já estava meio torcendo o nariz para as exigências, na minha opinião, corretas do Sampaoli antes desse jogo contra o Vasco, imagina agora. Então, vamos ver o que nos espera, mas é uma diretoria que demorou, tá? O 6-0 é na conta da diretoria do Santos. Marcelo Teixeira, principalmente, que é quem tem o poder da caneta. Quem tem o poder da caneta. Também de responsabilidade de jogador, porque o jogador do Santos também não pode ficar olhando o Vasco tocar a bola, chegar com facilidade da forma que aconteceu. O jogador também tem responsabilidade. O ex-treinador do Santos também, mas agora, ainda bem, não é mais problema nosso. Então tem muita coisa que mudar, a postura dos jogadores, a postura da diretoria,
para que seja um campeonato brasileiro daqui para frente pelo menos tranquilo, meio de tabela. Eu nem vou ficar falando de pré-Libertadores mais, porque o Santos, né, pega o nosso sonho e rasga assim. Rasga, amassa. Meio de tabela. Fica tranquila, pelo menos não ficar fazendo conta para não cair. É isso. E aí ano que vem a gente tenta ver se pode ter alguma coisa positiva para falar. Mas é isso. Vergonha o que aconteceu no Morumbi. Vergonha. A gente gasta dinheiro para ver esse time, a gente sai da nossa cidade para ver esse time e em troca é isso que a gente ganha. Humilhação e vexame. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual treinador você acha que o Santos agora vai atrás? Será que vem Tite? Se eu tivesse que apostar, acho que o nome do Tite tá bem cotado. Tem que ver se o Tite aceitaria assumir esse problema que hoje é Santos Futebol Clube. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.